Doutor Fernando, a primeira coisa que eu vou querer saber, eu acabei de entrevistar o Doutor Paulo Ramos e a última coisa que a gente conversou foi que família é tudo. E, por acaso, essa aqui é minha família. Eu falei que o próximo entrevistado seria a minha irmã, doutora Viviane. Mas veio o marido da minha irmã, doutor Fernando Quinoer. Que honra poder entrevistar o meu cunhado aqui no Combradec. É minha, é minha. E olha, se eu já puder me adiantar em comentar a frase do Dr. Paulo Ramos, eu até começaria dizendo, não há como discordar. Né? Não há como discordar porque se nós verificarmos todo esse conflito, essa crise política pela qual nós estamos passando, na verdade nós passamos muito antes e desembocamos nela, por uma falta de valores, não é? E valores que a família, antes de tudo, deve transmitir, não é? Isso pode ser até complementado pela escola, isso pode ser até complementado, eu diria até pela igreja, mas se não há a família como base, como ponto de partida, principalmente como exemplo, eu acho que esse intuito se perde. Então eu acho que as demais instituições, de fato, conseguem ser um bom reforço, mas o início e a continuidade, que eu chamaria de princípio, é de fato a família. Certo. E agora nós seguimos com a nossa entrevista, doutor Fernando Quinoer, Fernando Gustavo Quinoer. Qual a importância do Combradec? Qual a importância de se participar do Combradec? O Combradec é um desses eventos jurídicos e felizmente há esses eventos em que são abertas participações para os alunos. Em que sentido? Há muitos congressos em que nós participamos e participamos como palestrantes e nós vemos que a nossa participação se resume a ser de palestrante. Ou seja, ela se esgota ali num período de 20 a 30 minutos de exposição, né? Talvez seguida de um certo debate, de algumas perguntas, mas se esgota nisso. A riqueza do Combradec, e isso eu vejo também no Comped, é a abertura para que os alunos possam submeter trabalhos sobre temas com os quais estão trabalhando nas suas respectivas dissertações de mestrado ou até teses de doutoramento, submetem seus trabalhos, discutem os trabalhos nos grupos de trabalhos que são separados por temas afins, coordenados por professores e saem desses eventos muito mais ricos do que nos congressos comuns, digamos assim, que nós vemos em que simplesmente o participante se resume a ouvir o palestrante. Aqui não, aqui o participante de fato é participante, porque ele é parte, aqui ele tem uma função ativa, que é de trazer o seu objeto de pesquisa, submeter o seu objeto de pesquisa a uma análise conjunta dos demais mestrandos e doutorandos que também trabalham com áreas afins e ele sai daqui muito mais rico. Então é um congresso, além de ser um congresso muito útil, é um congresso que serve até para trazer mais afinidade entre quem trabalha com temas comuns, para que possam continuar se relacionando. Não é? Isso cria, além de coleguismo, nós já vimos exemplos até, uma forte amizade entre vários dos participantes, entre alunos e entre professores. E de todos os lugares, né? Um intercâmbio maravilhoso, cultural, na área do direito. Conheci pessoas, eu dando as boas-vindas aqui, como uma capixaba, dando as boas-vindas para a pessoa que sentou aqui, mas gente de todos os lugares. Agora eu realmente estou com um curitibano, então Curitiba deve agradecer a esse evento. O Combradec coloca Curitiba com a importância que o Combradec já assumiu desde a sua primeira edição e ele vem num crescendo. O primeiro Combradec ele se limitou a alguns professores de São Paulo, região sudeste e região sul. Hoje o Combradec traz professores dos países, hoje o Combradec não é só um congresso de nível nacional, mas internacional. E são poucas as instituições e poucas as capitais do Brasil que têm condições de sediar um congresso assim. Então, de fato, Combradec traz um destaque para a instituição que o recebe, o Centro Universitário Curitiba, e para Curitiba também, que já se tornou uma referência no estudo do direito. Você divide com a gente qual é o seu projeto de pesquisa, por favor?
O meu projeto atual de pesquisa, porque sempre temos aqueles projetos que nós iniciamos e tentamos concluir e concluímos com vários trabalhos, não é? Evidentemente que muitos dos projetos não nos permitem ter uma conclusão definitiva, então a pesquisa é um contínuo, mas atualmente eu trabalho junto com alguns alunos a teoria do monarquismo judicial, ou seja, o poder judiciário trabalhado como um poder não republicano, mas monárquico. Um poder que decide e que não é contrastado por nenhum outro poder. Portanto, um poder que tem a palavra final sobre tudo e não tem controle. Monárquico com grande risco de se tornar despótico. Então, nós trabalhamos com o risco do descontrole da atividade judicial. Me explica um pouco, então, você é a favor da monarquia? Não, não é isso. Não é isso. O projeto de pesquisa eu não colocaria nem contra nem a favor da monarquia, não é isso. Não, mas monárquico, e tem a mesma origem, é o governo exercido por um só, de monarquia. Então, quando nós temos um magistrado que consegue decidir e esta decisão não pode ser revisada, não pode ser desfeita por nenhum outro poder, e um magistrado que não encontra limite na própria lei, e é onde deveria encontrar, porque afinal de contas a versão original da relação de controle recíproco entre poderes pedia que o magistrado fosse controlado pelo poder legislativo, na medida em que só poderia decidir nos estritos termos da lei, o que não acontece hoje. A partir do momento em que o magistrado se vê livre da decisão presa nos estritos termos da lei, ele se torna um poder sem controle, portanto consegue decidir sozinho e por isso se torna um monarca. E de que forma o seu projeto pode contribuir para a evolução do nosso país? Veja, eu acho que o projeto, eu digo novamente, o que eu coloco como afirmação, pode parecer uma afirmação, mas não é. É um projeto de pesquisa, ou seja, nós submetemos à crítica esta ideia. Será que nós temos de fato um poder? Será que o poder judiciário é um poder que se tornou monárquico, desprendendo-se do controle dos demais poderes, ou ainda é um poder inserido no modelo republicano? Eu acho que a ideia e a principal contribuição da nossa pesquisa é justamente esta, a de trabalhar com o poder judiciário como se ainda estivesse dentro do modelo republicano que a nossa Constituição prevê. E se ainda está dentro do modelo republicano, é necessário que os controles do Poder Judiciário exercidos pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo sejam mais efetivos. Então, a importância da nossa pesquisa está justamente nisso, ou seja, trabalhar com o resgate da ideia de república brasileira, mas principalmente com a ideia de democracia, porque afinal de contas, os únicos dois poderes em que nós podemos colocar representantes são o poder executivo e o poder legislativo, e não no poder judiciário, porque a escolha pelo poder judiciário, ou dos membros do poder judiciário, é uma escolha eminentemente técnica, ou por indicação política ou por aprovação em concurso, ao passo que nós temos o controle a cada eleição em que nós votamos, daqueles a quem nós damos mandato. Portanto, os poderes mais representativos são hoje os que menos exercem poder. Então há uma certa distorção da nossa democracia em razão deste monarquismo judicial ou desta quase exclusão, digamos assim, do poder judiciário do modelo republicano de controle recíproco de poderes. O Brasil tem jeito? Pelo direito, o Brasil tem jeito? Claro que sim. Claro que sim. Mas veja, aqui eu vou repetir Monteiro Lobato, vou tentar lembrar da frase. Monteiro Lobato diz o seguinte: livros não mudam o mundo. Né? Eu diria, os códigos, as leis não mudam o mundo. Os homens mudam o mundo. Livros mudam os homens. Então eu acho que a partir do momento em que e eu não digo que nós temos falta de lei, não temos falta de lei. Nosso poder legislativo trabalha muito, talvez até demais, temos muitas leis. O nosso poder executivo trabalha demais, porque temos serviços públicos, é evidente. Talvez não sejam lá o que nós esperamos, mas temos, não é? Agora, o que nós não temos, e eu acho que o começo da solução do Brasil começa a aparecer por aí, é respeito à lei. Talvez nem pelo cidadão comum, talvez nem por quem exerce poder. A partir do momento em que nós passemos a ter um respeito maior às leis que nós temos, que não precisam nem ser muitas, basta serem respeitadas.
eu acho que nós começamos a entender a razão de ser da República e principalmente de viver numa comunidade democrática. Acabei de ter uma aula de direito. Muito obrigada. Doutor Fernando, meu cunhado, muito Eu que obrigada. agradeço. Muito obrigado, Letícia.